Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que nos assiste no canal Plena Unção, hoje eu estou recebendo no nosso podcast esse homem de Deus, pastor Israel Belo, meu amado, que bom te receber. Ele é pastor da Igreja Batista Itacuruçá aqui na Tijuca. Tudo bem? Tudo muitíssimo bem, já minha gratidão por criar esse canal para falar sobretudo da Bíblia Sagrada. É verdade, eu me sinto assim muito feliz em recebê-lo aqui. Tenho uma admiração e respeito pelo senhor, pela sua liderança, e depois eu vou falar sobre quem é Israel Belo de Azevedo. E eu vou falar de sua experiência, nós vamos conversar aqui, e eu fiquei impactado naquele nosso café, quando a gente começou a conversar sobre a Bíblia Sagrada, que é um dos temas que o senhor domina e tem se dedicado ao longo do tempo. E eu gostaria que o senhor fizesse essa introdução para falar sobre esse trabalho tão profundo das Escrituras quanto à tradução e acessibilidade das pessoas. Como você, eu estudo a Bíblia desde muito cedo. Leio, sou um leitor apaixonado. Desde que aprendi a ler aos 9 anos de idade, um leitor apaixonado da Bíblia. Juntamente com os autores como Machado de Assis, por exemplo, minha referência literária, mas a Bíblia é a autoridade suprema sobre todas as coisas. E eu li a Bíblia, eu não entendia muitas palavras, muitos parágrafos, e achava que era assim mesmo, não era para eu entender mesmo. Até que, ao me tornar pastor, já veterano, eu me formei em 75, só fui pastorear a partir de 1999, 24 anos depois, eu era um professor. Quando eu comecei a pregar na igreja, a estimular a leitura da Bíblia, foi já a minha primeira grande ênfase, na qual eu continuo até agora, na Igreja Batista Itacuruçá, Tijuca, eu recebia perguntas de pessoas maduras na igreja, até mesmo já na terceira idade, dizia, eu não compreendo a Bíblia, tem alguma coisa errada. Então eu observei que a maioria das perguntas não eram teológicas, eram vernáculas, língua portuguesa, concupiscência, por exemplo, e outras palavras assim. Paracleto, o paracleto não, não, o beneplácito da tua vontade. Beneplácito, propiciação, sim, justificação. Pega a palavra justificação. Para nós hoje, quando alguém faz alguma coisa, ela dá uma justificativa ou uma justificação, que não tem nada a ver com o sentido da palavra usada nas traduções para justificação. O que é justificação? Perdão. Perdão. Né? Então por que nós temos perdão? Entende justificação, fulano deu uma justificação como uma desculpa. Desculpa. A ideia, o contexto, o conceito da ideia. Inverteu a palavra. Isso. Então eu achei que alguma coisa deveria ser feita. Quando eu comecei a pregar no Evangelho de João, isso em 2020, eu comecei a estudar cada versículo, etc. Então eu comecei a pregar nas versões disponíveis e lá pelo capítulo 3 eu comecei eu mesmo a traduzir aquele texto. E essa jornada que eu tenho feito, que é a jornada de tornar o texto bíblico completamente compreensível. Eu sei que você tem aqui uma igreja para as crianças, hoje vai ter um templo só para elas também. Eu quero que crianças de 9, 10, 11 anos leiam e entendam. Então eu uso uma palavra. Por exemplo, Jerusalém estava apinhada de gente. Será que um menino de 10 anos vai entender se é apinhada? Eu troquei por lotada. Lotada. Todo mundo entende. Então cheio, eu busco ou repleta. todo mundo possa entender de uma linguagem simples. Porque qual é o pressuposto desse meu trabalho? O meu pressuposto é que Deus escreveu a Bíblia para se revelar. Tanto é que o último livro se chama Revelação, ou Apocalipse, né? Em inglês é Revelation. Nós ficamos com o Apocalipse.
Eu acho que o Revelation é melhor. Porque o Apocalipse, quem sabe o que é Apocalipse? E Apocalipse virou o quê? Ah, literatura apocalíptica, vai ser um apocalipse, o fim do mundo. O fim do mundo, o fim das E o coisas. livro não é sobre isso, o livro é sobre esperança, né? Sobre esperança. Mas ficou Apocalipse. Então, a ideia é essa. E outra coisa assim, outro conceito. Não é levar o povo à Bíblia, que o povo não vai se ela for difícil. É levar a Bíblia ao povo. Então eu procuro ser fiel ao original, mas de um modo que as pessoas entendam. Por exemplo, uma tradução como aquela que lá em Romanos capítulo 8, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Noutra diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí suprimiram a ideia que não anda segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito. No rodapé dessa Bíblia está dizendo, subentende que, uma vez que está em Cristo, já não anda sobre o domínio da carne. Ou outra vai dizer, essa parte aqui entre colchetes não consta dos melhores manuscritos, por isso não foi colocado, por exemplo. O capítulo 5 de João, que é aquela crendice do anjo que descia, que na verdade ali o anjo não descia. E ali aquele versículo também tem esse problema que diz... E um certo tempo o anjo descia ao tanque e houve um acréscimo ali, que na verdade ali é uma denúncia de João, não para dizer que o anjo descia, porque se o anjo descia não tinha necessidade de Jesus chegar e curar o inválido, porque nem paralítico ele era. A epígrafe também é um dos problemas de alguns tradutores, não é? O paralítico, e na verdade no texto não diz que ele é paralítico, ele é alguém inválido, não diz que ele tinha uma deficiência que não conseguia se locomover. E aí, em algumas Bíblias, diz que um certo anjo descia. E aí a gente, buscando o fundamento da história, descobre que era uma crença daquele pessoal. Isso, então, por exemplo, na minha versão, eu não lembro de cor, que são muitas coisas, está assim. As pessoas criam que... Aí essas pessoas criam que está em itálico. Porque o texto bíblico ele é muito direto. Vejamos o caso da transfiguração. Sim. Quando você lê a transfiguração, os relatos da transfiguração, aquilo dá uma ideia de kardecismo. Aparece lá Moisés, aparece Elias. E os espíritas usam isso também. Isso. Então, na minha versão, eu coloco assim. Eles tiveram uma visão. E nesta visão, eu repito isso 3 vezes, eles enxergam Moisés e Elias. Então isso porque a natureza da narrativa bíblica é ser elíptica, isto é, ela vai cortando coisas. Sim. Eu digo que o relato bíblico é um conjunto dos melhores momentos. Então, às vezes é preciso uma ligaçãozinha entre o momento A e o momento B. Mas a Bíblia não faz isso, ela pressupõe, pela natureza até da produção, os papiros utilizados. Escrever era um ato difícil, não é? Dificilmente um autor escrevia, ele ditava, porque era um processo complexo de pegar o manuscrito, pegar o tinteiro, pegar a ferramenta, que era uma espécie de quase que de ferro mesmo, que era, não, é a pena de um hábil. Mas não era uma pena, era uma pena que você tinha que cortar, escrever no papiro, para que a cor ficasse. Era no papiro anterior. Isso. E depois passou a ser em pele. Na pele era um pouquinho mais fácil, né? mais lisa. Sim. Mesmo assim era um trabalho demorado. Manual. Eu fico imaginando aquela oração de Paulo, quando ele começa o capítulo 1 de Efésios, que ele não respira, né? Como é que o amanuense ali, o secretário, o digitador, diríamos hoje... Técio, né? Captou Foi Técio que escreveu, né? No caso, sim. Então, essa que redigiu, colocou no papel, né? Sim. Porque não dava para o autor fazer isso. Hoje não, o autor digita moleza. Naquela época era uma grande dificuldade. Então tudo isso faz parte do processo editorial. Também aquele capítulo de Lucas que fala que Jesus chegou e abriu o rolo, né? Então, abrir este rolo era tão difícil quando o manuseio, o senhor está dizendo... E ninguém tinha em casa, né? Ninguém tinha em casa. Então, ficava só lá na congregação judaica. Agora,
pastor Belo, desculpa, Israel Belo, eu perguntei a ele se ele preferia que eu chamasse ele de Israel ou de Belo, ele disse Israel Belo. Porque já tem um cantor Belo aí, então... Tem, mas eu sou mais Belo, porque eu sou original, aquele é apelido. Belo só tem eu, os outros são cópias. Eu estou até pensando em processá-lo para pegar os direitos autorais, não de uso do vídeo, mas de uso da marca. Eu estou usando meu nome. É verdade. Eu não ganho nada com isso. É verdade. Pastor Israel Belo, é um dos problemas que a gente, falando de tradução, por muito tempo foi ensinado que Jacó era mentiroso, enganador e trapaceiro. Uhum. E parte do princípio de que o nome foi traduzido equivocadamente dizendo que suplantador é enganador, quando no original do hebraico é aquele que agarra. Uhum. E quem disse que ele enganou e quem disse que ele trapaceou foram as pessoas desprovidas de uma realidade, de uma promessa. Por exemplo, Esaú chega para o pai e diz, ele tem me enganado 2 vezes. Aí você vai para a história e vê que não foi bem assim. O que é que o senhor me diz sobre essa questão do estigma de Jacó? E alguns pregadores pregam sobre o Deus de Abraão, Deus de Isaac, quando chega em Jacó, e diz assim, Deus é Deus do crente que erra, do crente que falha, daquele que escorrega, Deus também é o Deus dele. Cometemos comentários adicionais. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, quando eu vou falar alguma coisa que não está explícita no texto, eu tenho que dizer assim, o texto não diz, contudo, talvez nós possamos daqui inferir o seguinte, ou, usando uma licença poética, podemos então afirmar, porque nós temos que nos ater ao que o texto diz, ou procurar nos ater, porque nós todos geralmente lemos a Bíblia a partir das traduções, que são muito boas. No entanto, as palavras também na nossa língua, nem todas conseguem alcançar as palavras do hebraico e seria a mesma coisa se fosse o contrário. Sim. Só que a nossa língua é muito mais rica do que o hebraico. O hebraico é uma língua, comparada à língua portuguesa, muito pobre em termos de dimensão, de tamanho de vocábulos, né? Sim. Então, eu entendo que nós podemos ler a Bíblia em 2 níveis. Um nível em que nós lemos nos originais, mesmo assim não é uma leitura absolutamente comum, eu vou ler o original, você vai ler, e não vamos traduzir do mesmo modo, porque a nossa compreensão é diferente um do outro. Por exemplo, Jesus está numa discussão lá, e ele perdoa os pecados do homem que o procurou, um dia de descanso. E aí, os seus inimigos disseram, ele blasfemou, que é uma palavra grega que veio para a língua portuguesa. O que é blasfemar? Bem, blasfemar, no sentido popular, é falar alguma coisa contra Deus. Sim. Mas blasfemar não é necessariamente isso, é um insulto. Tanto é que eu não uso na minha tradução a palavra blasfêmia. Eu digo, isso é um absurdo, ele perdoar pecados de alguém. Então são, digamos, a mesma palavra, está lá, blasfemo, ou blasfemou, o verbo está ali, as traduções todas não traduzem, transliteram o blasfemar. Mas quem sabe o que é blasfemar? Então eu prefiro traduzir blasfemar, porque não é obrigatório que as pessoas saibam o que é blasfemar. E naquele caso ali, o blasfemar não era propriamente contra Deus, era fazer uma coisa absurda, duplamente absurda. Primeiro que era no dia de descanso. Sim. Eu não uso sábado na minha versão, porque sábado não é língua portuguesa, é transliteração. Isso confunde. Então eu uso dia de descanso. E acabo com um problema, você sabe a que estou me referindo, de pessoas que separam o sábado, porque está escrito sábado. Não, não é sábado. E ele considera que o sábado da Escritura é o mesmo dia de sábado nosso. Exatamente. Que não é. Então isso eu distingo. Então eu não coloco, não uso a palavra sábado, porque tanto no hebraico quanto no grego, que são praticamente a mesma palavra, é dia de descanso. Agora, quando o senhor fala sobre esse tema, propriamente sábado, o dia de descanso,
Quando cheguei a Hebreus capítulo 4, que fala sobre 3 vezes ou 4 vezes a palavra descanso, sabático. Ali é o mais interessante. É o mais interessante. Dia de descanso. E ainda resta um repouso para o povo de Deus. Descanso. Fica muito mais claro quando você... Claro, temos o tempo sabático, mas quais pessoas no Brasil sabem que é um tempo sabático? Poucas pessoas. O senhor pode dar uma palhinha sobre isso? Sobre esse o sabático? Então, a palavra, há muitas práticas, professor, né? muitas práticas bíblicas se tornaram universais. Sim. Eu olho, por exemplo, hoje o discurso das pessoas, elas não falam mais rezar. Mesmo no seus evangélicas, elas falam orar. Não digo rezem por mim, orem por mim. Então, o nosso discurso evangélico acabou influenciando o discurso em geral. Por exemplo, no caso da Bíblia, há muitos costumes ou práticas, por exemplo, a cidade de refúgio. O que é hoje a cidade de refúgio? São cidades em que, por exemplo, nos Estados Unidos, um imigrante não pode ser preso, que é uma cidade de refúgio. Então, é uma aprendizagem, uma herança da cultura ocidental da prática bíblica. Qual era a ideia no Antigo Testamento? E até hoje está presente isso. Você, digamos, tem um homicídio e a pessoa demora a ser julgada 2, 3 anos. Que absurdo! Demora 2, 3 anos para julgar uma pessoa. Porque se o cara comete um homicídio e você faz um julgamento no dia seguinte, ele vai ser condenado, embora seja inocente, porque tem o clamor popular. Então você manda para a cidade de refúgio. Sim. Deixa a coisa acalmar. Morreu aquele sacerdote, está tudo calmo. Agora você vai fazer um julgamento justo dessa pessoa. Isso está no nosso direito. De igual modo, as cidades de refúgio até hoje estão presentes com outro papel, outra dimensão. Então, nós herdamos a ideia também do tempo sabático. Sim. Questão do tempo sabático, e inclusive tem denominação que faz questão de guardar como se estivesse cumprindo o mandamento. Essa é uma questão. Mandamento na Bíblia e ensino. Mandamento, ensino, advertência, promessa. Temos que distinguir essas coisas. Então, que não é a mesma coisa. Não, são coisas bem distintas. No caso do tempo sabático, eu acho que é isso que você está me perguntando, eu estava lendo isso hoje em Mateus. Jesus subiu ao monte para orar. Aí o povo descobriu e foi atrás dele. Ele fez a multiplicação dos pães e depois voltou ao monte para orar. Ou seja, ele precisava de um tempo sabático. Sabático no sentido de não estar ali no dia a dia, no calor da hora. Como é que ele ia ter uma plena comunhão com o Pai no meio das vozes, das ações dele? Eu tenho que me recolher. Então, o sabático é a gente se recolher. Todos nós temos que nos recolher. O próprio Deus eterno se recolheu. Criou o mundo e se recolheu. Ou teve um tempo, vamos chamar de sabático, para nos ensinar. Então o senhor está dizendo que o ativismo... Exatamente. O senhor está falando de... Ele não gosta que eu chame ele de senhor. Mas, por questão de expressão do hábito, ele já me corrigiu. Me perdoe, senhor. Hábito se muda, né? Cria-se um novo hábito. Pastor Israel Belo. Você. Então, dizer o seguinte, o pastor Israel, eu tento não falar senhor, sabe, mas é difícil. O senhor está falando de duas coisas distintas. A questão sabática, né, o tempo de qualidade de descanso, e o senhor acaba de falar algo nas entrelinhas sobre o ativismo que hoje nós sofremos, principalmente pastores e líderes. Os pastores são aqueles que... O senhor usou a expressão, precisamos de um tempo. Nós, pastores, somos aqueles que façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. No fundo é esse. Porque as demandas são muitas, né? E a gente quer atender às demandas. Mas para atender bem as demandas, é necessário não estar no calor da hora. Eu, por exemplo, tenho o meu sabático de tarde. Ah, é? Eu cochilo 40 a 50 minutos todos os dias. Acordo muito cedo, durmo tarde. Certo. Mas aí eu me recolho, oro um pouco
e durmo, ponho o relógio para despertar, acordo e a vida começa de novo. E esse hábito tem quanto tempo? Desde muito. Eu não posso precisar, sobretudo no pastorado, né? Porque como professor que eu era um outro estilo de vida, né? Você não tem aula à tarde, você tem aula de manhã e à noite, era um pouco diferente. Mas o ofício pastoral é 24 horas, né? Sem Então, interrupção, né? Sem interrupção. Outra coisa é o celular, né? Vou ver o jogo do Brasil, ou qualquer outro jogo, o jogo do Botafogo, sem celular. Peraí, o senhor acaba de dar duas revelações importantíssimas, muito teológicas, por sinal. Isso aí está me parecendo uma heresia, esse segundo... Heresia eu não uso também porque não é língua portuguesa, não? É grego, então eu também não uso. Ser botafoguense, será que é uma heresia? Mas ele já descartou que essa é uma palavra que não é. Não uso, não. Não uso. Mas o único ponto que eu sou a favor da predestinação é, nesse caso, do meu botafoguismo. Fui predestinado para isso, não posso negar. É o único ponto que eu aceito a predestinação. Os demais eu rejeito. Então agora eu vou provocar o pastor Israel Belo. Ele falou de Botafogo, então quer dizer que ele é pentecostal, gosta de fogo. Isso, com toda certeza. Mas voltando aqui, gente, eu estou conversando com o pastor Israel Belo, é um pastor teólogo, escritor, jornalista, educador brasileiro, de reconhecida atuação no meio evangélico. Ele é pastor presidente desde 1999, ali da Igreja Batista Itacuruçá, vizinha aqui da nossa igreja. Ele tem uma formação acadêmica, possui sólida formação em diversas áreas do conhecimento, teologia, bacharelado e mestrado, comunicação social, bacharelado também, história, pós-graduação, filosofia, também jornalista, escreveu, meu Deus, quando eu li aqui eu digo, meu Deus, mais de 100 livros escritos, mas a Bíblia, aí eu tenho que mostrar aqui que o Senhor hoje me trouxe esse presente. Olha, nós tivemos um café, eu gostei disso aqui, olha, eu ganhei desse meu amigo, sem dúvida. Como que é? Alguma. Deus é bom. Sem dúvida alguma, Deus é bom. Agora, olha o que eu ganhei. Nós não vamos deixar passar. Olha aqui. A história de Jesus segundo são 6 volumes. 6 volumes. É uma tradução, não é um comentário. É uma nova tradução. Sim. Esse foi o primeiro volume publicado. Eu comecei exatamente falando sobre Jesus, né? Sim. Vou falar sobre quem? Então esse aqui é o volume que contém os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse volume contém Atos, todas as cartas e Apocalipse, que de certo modo também é uma carta. Então eu repito, é tradução numa linguagem ao alcance de todos. Não é um comentário bíblico, é uma nova tradução que tem como eixo a compreensão do leitor. Esse é o primeiro volume. No começo de tudo... Quanto tempo levou para... 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. Esse é o segundo volume. Esse é o segundo. Não, perdão, esse é o quarto volume. O segundo volume é esse daqui. É esse aqui. A saga de um povo, a história do antigo Israel, de Josué e Esther. Qual a diferença, além da linguagem? É que o que pode ser datado pela arqueologia, pela história, eu dato. Então, por exemplo, naquele outro volume, gosto muito de citar esse exemplo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Deus Eterno no templo de Jerusalém. Em que ano ele morreu? 740. Esse é um detalhe. Então eu coloco assim, em 740 a.C., em itálico, porque não está no texto bíblico original, eu, Isaías, vi o Deus Eterno no templo de Jerusalém. Então todos os porta-vozes do Deus Eterno, o seu ministério é datado. Todos os reis são datados, porque isso já é datado pela arqueologia. É claro que há uma discussão aqui e ali, fez de 1 ou 2 anos, não interessa para o leitor se foi 740, 739, 741. Não vai acrescentar em nada. Então 740 é a data mais aceita.
eu pesquiso cronologia há uns 30 anos, amo esse tema da cronologia, nem sabia que isso me seria útil um dia. Então eu dato, por exemplo, a última semana de Jesus, aqui Qual no volume 1. Volume 1. Volume 1, volume... Os Evangelhos. Esse aqui. Não, desculpe, perdão. Dos Evangelhos. Ah, tá. Do Novo Testamento. Então aqui eu dato, eu digo assim, Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Aí eu coloco em itálico essa informação. Que é uma grande confusão, né? Como é que ele nasceu antes de Cristo? Não, Jesus nasceu antes da era cristã, não antes dele, obviamente. Quando chega da última semana, eu coloco dia tal, dia tal, dia tal. Então, sexta-feira, 3 de abril de 33. Então, peraí. Jesus é crucificado. Jesus nasceu em que mês? Dia 25? Não temos essa informação possível. Mas... Não temos. Não temos como saber. Foi por volta do ano 5 a.C. Porque Herodes morreu no ano 4. Sim. E Herodes tentou matá-lo. Certo. Então, foi antes do ano 4, com certeza absoluta. Há uma discussão, será que realmente Herodes morreu no ano 4? Isso está estabelecido já. Ele morreu no ano 4. Alguns colocam o ano 1, mas não tem uma base histórica sólida. Então, ano 4. Então, Jesus nasceu ano 5. Isso nós sabemos. O calendário gregoriano está defasado 5 anos, é isso mesmo? Sim, porque não havia calendário. Essa é uma coisa que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então, voltemos aqui a Isaías, né? Sim. 740 antes de Cristo. Porque naquela época o calendário começava quando o rei começava a reinar. Então, toda assunção ou ascensão de um rei começava o calendário. 1, 2, 3, no ano 40, no ano 20, no ano 30, você vê isso no relato dos reis de Israel, né, do sul e do norte. Então, aí as pessoas têm dificuldade de entender o antes de Cristo. Então, por exemplo, quando está aqui na cronologia, eu vou mostrar aqui para você, tem uma dificuldade aqui. Até os meus revisores me questionaram, mas eu persisti, né, porque a gente ouve... Questionário em razão... eu vou mostrar aqui bem rapidamente. Então, está assim, logo no primeiro capítulo de Mateus, né? Esse livro é meu. A árvore genealógica de Jesus Cristo passa por Davi, no século X antes da era cristã, e chega a Abraão no século XX antes da era cristã. Aí o meu revisor, um deles, disse, não, mas está errado, como é que você começa com 10 e vai para o 20? É exatamente essa ideia que as pessoas têm que entender. Então, quando você está lendo o Antigo Testamento, o número vai contando negativo, eu vou chamar de negativamente, até você chegar à última datação possível, que é 420, o último evento narrado no Antigo Testamento datável, 420 antes de Cristo. E depois você vem até Abraão, que não temos uma certeza, mas é século 20 antes de Cristo. Então é uma história que vai do século 20 antes de Cristo ao século V antes de Cristo. Esse é o período do chamado Antigo Testamento datável. Porque você tem antes dilúvio, você tem Noé, essas coisas não são datáveis, não tem como você datar. Você tem que seguir o conhecimento científico disponível a esse respeito. Mas eu queria fazer um desafio aqui a você, que é o seguinte: como é que nós lidamos com os números na Bíblia? Eu me refiro ao número 1000. Ok. Então, quando Davi manda fazer o censo, isso está aqui nesse volume 2, a história de Israel, o número que ele chega a contar lá é 2 vezes mais a população de todo Israel. Como explicar isso? Bem, eu acho que é muito fácil, muito simples. É que a palavra para 1000 é Elef. Elef pode ser 1000, guarnição, tropa, família. Tudo isso é a palavra Elef. Por que os tradutores usaram 1000? Por quê? Porque é mais fácil você pegar logo a primeira acepção, você não pesquisar. Então, eu traduzo de tal modo que Elef é uma unidade determinada. Então, 186 mil, na verdade, são 18.600, porque são 18 mil unidades de 10, como se fosse... Né? Então, eu acho que isso dá à Bíblia
Primeiro que ela não disse que é 1000, ela disse que é Eleph. Entendi. Então nós temos que buscar qual a melhor tradução para Eleph. Isso se aplica, inclusive, pois é um vespeiro que eu não vou mexer, a quantas pessoas saíram do Êxodo. Do Êxodo. Obrigado por caminhar conosco neste podcast. Que esta palavra tenha edificado a sua vida. Permaneça firme. Permaneça em Deus. Nos vemos no próximo episódio. Canal Plena Unção.